Boa tarde a todos. Meu nome é Maurício. Eu sou estudante do programa de pós-graduação em Estatística Aplicada e Biometria da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as primas de regressão adaptativa multivariada na predição genômica. Bom, em 2001, o Nielsen propõe a seleção genômica ampla, onde a gente passa a utilizar diretamente as informações de marcadores moleculares para estimar o mérito genético ou o valor genético dos indivíduos. Bom, a partir da proposta de Nielsen, vários métodos estatísticos são propostos para fazer essa estimação. Alguns deles a gente pode citar, por exemplo, o RR-BLUP, o G-BLUP e o Bayesian como um dos métodos bayesianos que também são propostos desde então. Mais recentemente, a gente está vendo que está existindo um interesse muito grande em fazer a predição do valor genético baseado em algoritmos de aprendizado de máquina, aprendizado estatístico e inteligência computacional. Bom, isso acontece por alguns motivos. No entanto, essa classe de técnicas baseadas em inteligência computacional, ela tem algumas vantagens em cima das metodologias tradicionais. Por exemplo, a gente pode citar que nas técnicas baseadas em inteligência computacional, aprendizado de máquina e aprendizado estatístico, a gente não precisa assumir relações entre as variáveis de entrada e as variáveis de saída. Também não precisamos assumir nenhuma relação, nenhuma disposição da distribuição do fenótipo. E, para mim, o que seria mais interessante é a flexibilidade de se trabalhar com efeitos não aditivos. A gente sabe hoje que muitas das características de interesse agronômico, de interesse econômico, de interesse zootécnico, elas são características que não possuem efeitos apenas aditivos na sua composição genética. Bom, uma das técnicas que se enquadra muito bem nessa classe de métodos baseados em inteligência computacional e que ainda a gente não tem nenhum estudo mais aprofundado dela para a predição genômica, é a screening de regressão adaptativa multivariada, a MARS. A MARS ela foi proposta em 1991 por Friedman para ser uma metodologia de regressão que resolve problemas de alta dimensionalidade. Além disso, ela tem umas características interessantes de modelar não linearidades em interação entre variáveis de entrada, que seria muito interessante para a gente na predição genômica para efeitos que não são aditivos. Além disso, ela apresenta também um modelo ajustado, baseado em funções de dobradiça, e esse modelo ajustado ele é um modelo muito simples e é um modelo de fácil interpretação. Bom, essas funções de dobradiça, elas são funções definidas por partes. As funções de dobradiça elas podem ser de duas formas. Então, eu tenho aqui as duas representações dela. Ela pode ser x menos a mais, então ela é x menos a se o x for maior do que a, ou ela é zero se o x for menor ou igual que a. Ou ela pode ser a menos x mais, ela é a menos x se o x for menor do que a, ou zero se o x for maior ou igual que a. Aqui eu tenho um exemplo de cada uma dessas duas funções. Então, por exemplo, a x mais ou a x menos zero mais, então ela é x se o x for maior do que zero, ou ela é zero se o x for menor ou igual que zero. A 1 menos x mais, ela é 1 menos x se o x for menor do que 1, ou ela é zero se o x for maior do que 1. É interessante notar aqui que a gente está fazendo uma função, que é essa x menos a mais, ou a menos x mais, que ela é o máximo entre x menos a e zero, e no caso do de baixo ela é o máximo entre a menos x e zero. Ou seja, são funções que são sempre não negativas. Bom, o que a gente pretende, então, fazer com a massa? A gente quer ver como que ela vai se comportar para a predição genômica. Tá? Para isso, a gente simulou um conjunto de dados. Esse conjunto de dados ele tem 2.000 indivíduos de uma população F2 com 510 marcadores. A gente na simulação, a gente considerou que essas 510 marcas, elas tinham uma interação entre elas, certo? A gente considerou também que o grau médio de dominância é 1, uma herdabilidade de 0,8, uma herdabilidade alta. E a gente considerou que desses 510 aqui, das 510 marcas, 32 eram responsáveis pelo controle gênico, ou seja, a gente tinha 32 lotes responsáveis pelo controle gênico aqui. Bom, para isso, a gente vai ajustar um modelo MAS, que é um modelo com 2 graus. Então, o 2 graus ou 2 graus de interação.
Ou seja, eu vou permitir que eu possa fazer o produto de duas funções de dobradiça no meu modelo. Eu vou permitir essa junção de duas funções ali num produto. Isso está inserido nessa função, nesse BI de x. Então, o BI de x ele é uma função dobradiça ou produto de duas funções de dobradiça. Certo? CIs nesse modelo representam os coeficientes, epsilon representa o erro, e o M ele representa o total de termos que eu vou inserir aqui no meu modelo. Então, quantos termos que eu vou estar inserindo aqui dentro. Então, após ajustar esse modelo MAS de grau 2, ou com 2 graus de interação, a gente teve os seguintes resultados. Bom, o modelo MAS ele apresentou um R2 de 0,70, um erro percentual absoluto médio de 0,22 e uma capacidade preditiva de 0,76. Então, a gente teve realmente uma capacidade preditiva alta, um R2 alto e esse erro ele foi bem baixo até. Certo? Então, o que isso aqui está significando para a gente? Olha, a massa ela é realmente uma boa alternativa aqui para a gente na predição genômica porque ela teve essa capacidade preditiva alta. Ela também conseguiu se ajustar bem à arquitetura, às interações que a gente colocou, ela teve esse R2 alto. Então, ela conseguiu se ajustar muito bem àquele problema das interações que a gente colocou lá no nosso modelo. E, além disso, ela errou pouco ao fazer as predições. Bom, quando a gente vai olhar a questão das marcas, que ela considera mais importante, a MAS ela não pega todas as 510 marcas para fazer a estimação, diferente de algumas outras metodologias. Tá? Então, a MAS ela faz um processo, ela seleciona algumas marcas e ajusta o modelo com base nestas marcas. Então, por exemplo, a gente tinha 32 marcas principais, ou 32 lotes responsáveis pelo controle gênico, certo? A MAS ela não pegou os 32. A MAS inicialmente ela selecionou 31 variáveis, ou seja, 31 marcadores, aqui que ela selecionou. Desses 31, alguns coincidiram exatamente com o que a gente tinha simulado como sendo os lotes controladores da característica, os lotes responsáveis pelo controle gênico. Então, a gente tem o 220, 310, o 110, 140 e por aí vai. Alguns deles são iguais. Outras marcas que ela selecionou não são exatamente as responsáveis pelo controle gênico. Ela selecionou marcas que são muito próximas, como, por exemplo, a 272, que está muito próximo da 270, 71, que está muito próximo da 70, 329, que está muito próximo da 330. Então, ela foi selecionando marcas que estavam próximas, mas que não eram exatamente aquela. Isso pode acontecer, talvez, pelo desequilíbrio de ligação, que é a gente que está embutido naquela simulação dos nossos dados. Certo? Bom, a MAS, então, ela, em geral, ela não seleciona ou ela não detecta variáveis que não são variáveis de real importância. Ou seja, ela não vai selecionar marcas que não são marcas realmente importantes para aquela característica em estudo, e ela detecta muito bem os padrões de interação, padrão epistático, que era aquele R2 alto lá atrás que a gente tinha visto. Bom, ela também se provou ser uma ferramenta interessante, uma técnica interessante para a predição de valores genéticos, e ao considerar esses efeitos não dominantes, né, como a epistasia, que a gente estava considerando aqui, por ela apresentar essa capacidade preditiva alta e esse erro baixo. Certo? Só que, no entanto, aqui a gente ainda precisa ver um pouco mais de como essa técnica se comporta em outros cenários. Certo? Então, isso não é um estudo, isso ainda é um estudo, né, que precisa de um pouco mais de pesquisa para a gente poder realmente falar, olha, mas ela serve mesmo para essa questão da predição genômica. Bom, eu deixo aqui algumas bibliografias, algumas referências, são as referências que a gente usou para esse trabalho. Né? É interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais da MAS, essa referência 3, que é o artigo do Friedman, 1991, e a referência 5, que é o manual do pacote Earth do R, que é onde está implementado a MAS. Bom, muito obrigado a todos, deixo meu contato, e aqui como vocês podem encontrar o Laboratório de Inteligência Computacional e Aprendizado Estatístico.